Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o TORD11, fundo aí que deu o que falar nos últimos dias, né? A gente vai estudar o relatório gerencial, mas antes já se inscreve no canal, deixa o seu like e entra lá no grupo do Telegram, que quando a gente bater 600 membros, a gente está com mais de 400, a gente vai sortear uma caneca aí que ficou super bacana, super legal, do Vai Pelos Fundos, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Inicialmente, como eu sempre gosto de fazer aqui, analisar os indicadores de forma um pouco mais geral. A gente vê que a liquidez diária aí de 96 mil negociações, último rendimento de 0,05 e o dividend yield 0,93%, por isso que a gente nunca olha o dividend yield sozinho, né? A gente olha aí como os indicadores como um todo, porque a cota dá uma amassada, o dividend yield vai lá para cima, um patrimônio líquido de 490 milhões, que comparativamente é maior do que outros fundos, mas eu acho que fundos mais arrojados, eles, na minha opinião, né, é interessante que eles sejam maiores, com mais musculatura mesmo, tá bom? Então esse fundo aí, na minha opinião, seria interessante que ele crescesse mais, inclusive, em termos de patrimônio líquido, né? Enfim, lembrando aí que ele é um fundo mais arrojado, como eu acabei de dizer. Valor patrimonial de 13,99 e um valor de mercado de 5,04. Bem amassado, com preço do valor patrimonial de 0,36. Bem amassado, né? Se a gente olha nesse ano, né, em janeiro até março, que é o que a gente chama de year to date, a gente vê aí que teve uma queda aí significativamente alta, comparativamente com fundos imobiliários, que normalmente não tem essas quedas tão altas assim, tá bom? Quando a gente olha aqui no gráfico um pouco mais longo, né? Lembrando que fundos imobiliários, fundos de renda, tá? Fiagros, FIINFRAs e FIIs, eles, fundos imobiliários, Fiagros e FIINFRAs, eles tendem, né, a ser investimentos que têm ciclos, tá bom? Então você tem que entender aí qual que é o ciclo desse investimento que você está investindo, lembrando que eles são para longo prazo, né? Eu sempre repito isso, sempre vou repetir. A gente vê que o TORD ele estava acima do IFIX, né? O que é interessante a gente pegar fundos, não apenas o TORD, né? Mas que se comparem com o IFIX, ou pelo menos, né, se comparem ou superem, inclusive, né? Então é interessante, seja você alguém em época de usufruto, já aposentado, seja você, ou talvez até mais importante, em época de acumulação, beleza? Mas a gente viu aí que a performance dele tendeu a baixar nos últimos tempos, né? Enfim, todas as questões que a gente está vendo, lembrando que fundos mais arrojados, mais arriscados, tendem a sofrer mais em momentos de estresses macroeconômicos e políticos, beleza? Então, bora lá para o relatório gerencial. Quando a gente olha o relatório gerencial, eu até deixei um pouco maior aqui, né, para o pessoal ler, mas a gente vê que tem 109 mil cotistas, né? Ou seja, é um número muito significativo de cotistas e eu espero mesmo que as pessoas, ao investir em um produto qualquer, não estou falando apenas do TORD, entendam com profundidade, né, a dinâmica do fundo. Porque se você olhar só, por exemplo, o valor nominal do fundo, da cota e do dividend yield de um certo período, você pode entrar em um produto aí que talvez não seja tão compatível com o seu perfil ou com a sua carteira, com a sua estratégia, né? Então é sempre importante. A única regra é entender o produto. Eu sempre falo, né, que não é crime você entrar em produtos mais arrojados. Entretanto, você tem que conhecer esse produto. Tem uma taxa aí de administração mais salgadinha, de 1,30%, né? Vai escalando, né? De 1,5% até 250 milhões, 1,30% até de 250 a 500 milhões e por aí vai. Lembrando que também tem uma taxa de performance salgada, na minha opinião, de 20%, que seria o IPCA mais 4%. Lembrando que o IPCA mais 6,2% é o que está pagando o título público hoje. Qual é a estratégia do fundo? Ele procura, vamos ver o que a própria gestão está falando, né? Para a gente comparar, né? A gente tem que comparar sempre com o que a gestão propõe, claro. Então busca rentabilizar seu patrimônio com retorno significativamente acima da média do mercado e é um fundo oportunístico de desenvolvimento de projetos imobiliários que utiliza a sobra de caixa para alocar em crise e outros papéis de dívida, por meio de estruturas muitas das vezes não convencionais, mas que apresentam retornos compatíveis com o risco tomado. Você, gestão aqui já falou tudo, né? Se você pega ativos mais arriscados, você tem que ter um retorno aí compatível com esse risco, né? Então isso aqui eu concordo que para você entrar em um ativo mais arriscado, não apenas no TORD, qualquer ativo, né, você tem que ter um prêmio maior para isso, né? E aí o cotista ele tem que entender se ou refletir se esse produto está entregando o que ele propõe ou não. Né? E aí é a reflexão de cada um, beleza? Lembrando também que tem os ciclos de mercado. Então ele distribui 0,05 e agora ele já anunciou que não vai distribuir. Até deixei aqui, inclusive, separado o próprio, né, o próprio fato aqui, né, o comunicado. Inscrito no CNPJ, servem-se do presente para informar aos cotistas e o mercado que geral que apesar do caixa produtivo apurado, não haverá distribuição de rendimento referente ao mês de fevereiro. Né? Então, mais uma vez, aí o TORD vem aí dando o que falar negativamente na boca do povo, né? Enfim, então a gente vê aqui que o fundo
mostra só, né, no mês o lote metro quadrado FII anunciou distribuição de 0,03, aí ele fala, né, que recebeu 1,9 milhões de dividendos, e aqui em relação aos equities, quando você escutar equities, entenda-se participação, as elevadas taxas de juros e de inflação, junto ao aumento da concorrência devido aos novos lançamentos, tiveram aí aumento da quantidade de distratos, então é isso, né, um fundo mais arrojado, mais arriscado, que vai tender a sofrer mais, não apenas na cota do mercado, mas na sua própria estrutura, digamos assim, na própria estrutura do fundo em épocas de estresse, né. A gente vê aqui no DRE, só fazendo algumas reflexões, né, ele traz aqui o regime caixa, o regime contábil. A diferença é o regime contábil você coloca aqui, assim que tem o fato gerador, né, o regime caixa é, digamos assim, na minha opinião, até um pouco mais conservador. Tem toda uma discussão do que é mais conservador ou não, mas na minha opinião até um pouco mais conservador, que é quando cai mesmo de fato ali no caixa, tá bom? Então a gente vê aqui que a taxa de gestão, mesmo quando você não paga rendimento, obviamente que ela vai ser cobrada, não acho uma taxa tão barata assim. O fundo tem que continuar, né? Mas será que essa taxa está compensando os resultados que os cotistas estão recebendo? É essa reflexão que você tem que fazer. Quando a gente pega aqui no segundo semestre de 2022, a gente pega aqui, por exemplo, despesas de controladoras, né, que é a taxa de administração, etc. e tal. A gente pega aqui 2.109.000, enquanto o distribuído por cotista em contábil é 11.918. Quando eu coloquei aqui na planilhinha, a gente vê, né, de fato ele distribuiu 0,5 centavos, né, ele distribuiu 1,753 milhões em janeiro agora. Quando a gente divide pelo número de cotas, dá 0,05. E aí você compara a taxa e fala assim, Daniel, não é tão alta assim comparativamente. Tá, mas vamos pegar no segundo semestre. Quando a gente pega aqui no segundo semestre, a taxa comparativamente com a distribuição, né? Claro que você tem que comparar o mesmo regime dentro dele mesmo, senão não faz muito sentido. A taxa por cota já fica 0,06. Ou seja, o percentual do que você recebeu, que no valor você recebeu no semestre em 0,34, a gestão recebeu 0,06, ou seja, um percentual comparativo aí de 17%. A gestão aí realmente recebeu aí um valor significativo, na minha opinião, é isso que as pessoas não entendem, né? Às vezes elas vêm vantagem, mas é 1%, não sei o que e tal, mas aí quando você vai colocar no papel mesmo o que de fato aconteceu, você toma um susto, né? Então, assim, o que em tese compensaria isso aqui? Compensaria isso aqui um resultado também agressivo, como a própria gestão já disse, né? Se você vai ser um investimento mais arrojado, você tem que ser também ter um resultado, espera-se que tenha o seu resultado mais arrojado. Performance no secundário, a gente vê alguns picos, né? No preço aqui, quase chegando a quase R$12, mas aí hoje realmente a cota está super amassada. Lembrando que esses produtos têm todos ciclos, né, como a gente estava até discutindo aqui um pouco mais. Em relação ao setor, hotelaria, bem arrojado, né, eu acho até mais arrojado do que loteamento, porque é isso, né, você está lá numa multipropriedade, aí, enfim, alguém te oferece um almoço de graça, você esqueceu a aula de economia, né, enfim, não existe almoço de graça, mas você vai lá, ainda assim, eles te oferecem um contrato. Quando você chega em casa depois da viagem, você fala, nossa, né, aí o número de extratos realmente tende a ser maior mesmo, né, eu acho que até mais do que loteamento, né, mais arriscado do que loteamento, na minha opinião. A gente vê aqui por status, né, de performado e não performado, então fica aí uma média aí de não performado de 53%. Esse fundo tem uma dinâmica própria que você tem que entender. Em relação aqui aos CRIs, 92% IPCA, IPCA eu gosto, tá? Do índice do IPCA, eu acho que é interessante, até mais do que IGPM, e no longo prazo o IPCA ele tende a performar, o IPCA+, né, a performar de forma até mais interessante, na minha opinião, inclusive comparativamente com o CDI, que eu acho que o CDI agora está muito alto, é interessante para alocações táticas na sua carteira, etc e tal, mas é interessante a gente ter aí, na minha opinião, IPCA+. Subordinada, né, para quem não entende a diferença de subordinada, CN e mezanina, é meio como se, tipo assim, você tem um jarro de água, isso aqui é o dinheiro, né, é o fluxo de caixa. E aí, cada pessoa, sênior, mezanino e o subordinado, lá, tem um copo. O copo do subordinado, ele vai ser maior, mas ele vai ser o último a receber, entende? Essa aqui é a sacada. Então, quando você for encher o copo de água dele, se não tiver mais água, ele não vai receber, concorda? Mas se tiver água, né, se tiver uma operação saudável, então aí o seu copo vai ser até maior, então você tem que ter uma saúde, aí, ter um acompanhamento bastante do fluxo de caixa. Em termos de loan to value, para quem não sabe o que é o loan to value, é a perspectiva da sua garantia com a sua dívida, né? Então, quanto menor, melhor. E aqui está bem alto também. Segmento corporativo, quando a gente vê aqui o portfólio dos CRIs, né, a gente até olha que, enfim, tem alguns CRIs que tem um percentual, eu acho que maior do que o patrimônio líquido, e as taxas, para mim, comparativamente com o momento que a gente está passando também, elas não, digamos assim, não estão tão interessantes, né? Então esse fundo aqui, provavelmente, realmente, ele, né,
E esperamos que que o país, né, todo mundo espera que o país melhore, né? Então esse fundo aqui, muito provavelmente ele vai performar melhor quando o país melhorar, tá bom? Enfim, mas agora ele está nesse momento de estresse, também você tem que se questionar também como que um gestor de um certo fundo, X ou Y, ele performa também em momentos de estresse, porque eles vão acontecer, né? Isso aí é normal do mercado. Em termos de fundos, né, a gente vê aqui qual que também é a reflexão que a gente faz sobre conflito de interesse, né? Até onde que vai, até onde o cotista aceita isso, né? E isso aí é uma resposta que cada um vai ter que fazer. Você pega aí o XBXO, super problemático, né? Quando começa a gente achar que ele vai talvez dar algum tipo de melhoria, vem mais uma vez alguns fatos que mobilizam o mercado de forma negativa. Então ele tem 4% do PL, e o Serra Verde também, né, a gente vê assim, né, 22% do PL, eu até coloquei aqui o relatório gerencial dele aqui, tá. Né, ou seja, você tem que olhar e entender um pouco mais dessa dinâmica, e também um fundo lá. Qual que é o propósito do Serra Verde, né? Manter um portfólio com projetos em vários estágios de desenvolvimento em parceria com empresas especializadas de forma a buscar sempre dispor de projetos que distribuam rendimentos. O fundo foi concebido como modelo de negócio desenhado para investir via holding capital próprio, né? Na compra de terrenos, aprovações de projeto e capital de giro, até que cada empreendimento tem uma carteira de recebíveis. Ou seja, é um fundo também arrojado, né? Então, um fundo arrojado, 22%. E aí eu fico com questionamento, né, quando eu vejo alguns fundos assim, comprando fundos, né, digamos assim, né, do mesmo grupo, de certa forma, assim, assim, tá, será que realmente não existia nenhum outro fundo no mercado que seria interessante, né? Então, até onde que vai o conflito de interesses? Eu acho que não é uma resposta certa. Eu tenho minha opinião, claro, mas cada cotista aí vai ter que ter a sua opinião em relação a isso, tá bom? Enfim, né? Você está colocando seu dinheiro aqui, então qual que é até onde que você vai, né? Até onde que você aceita, digamos assim, que uma gestão faça. Então aí você vai ter que refletir sobre isso, tá bom? Em relação ao segmento, multipropriedade, né, em termos de equity, arrojado, bem arrojado, tá bom? Portfólio, aqui ele fala, né, mas um percentual um pouco menor do patrimônio líquido, né? Eu acho que realmente as atenções têm que se voltar ali para loteamento e multipropriedade ali em cima, com as considerações que eu fiz, né? E a gente vê aqui, de fato, que o portfólio deles aí é realmente arrojado, né? Em ramos aí que vão performar melhor quando o país melhorar, na minha opinião. Então tem todo um ciclo também, e o que você tem que questionar no final das contas é realmente se vale a pena, né? Ou seja, as taxas, inclusive, são arrojadas, né? A gente vê aqui. Mas aí, realmente, será que isso aqui vale a pena em termos de risco e retorno? Aí cada cotista vai ter que refletir sobre isso. Aqui tem cada projeto, caso você queira dar uma olhada em relação a isso, né? E aqui eles também explicam as próprias particularidades. Como eu disse, né? Tem toda uma particularidade de fluxo de caixa aqui, que outros fundos talvez não teriam. Então você tem que entender isso aqui também, ele explica em relação ao próprio monitoramento do equity que a gente mostrou lá em cima, né? Então você tem que entender essa dinâmica do fundo também, por isso que eu gosto de fundos mais robustos nesse tipo de dinâmica, tá? Para inclusive manter uma certa previsibilidade para o próprio cotista, né? Então eu acho que esse fundo aqui né, ajudaria se ele tivesse algumas ações de crescimento de PL, enfim, como eu refleti, inclusive, no que ele está investindo, né? Será que não teria nenhum outro tipo de ativo? Seria interessante também, né? Enfim. Então aí vai ser uma reflexão, né? O importante é que você está acompanhando aqui os nossos vídeos, está entendendo antes de colocar o dinheiro. Esse aqui é um fundo muito relevante, com muitos cotistas, e é um fundo bem arrojado, né? Bem arrojado, que está sofrendo bastante e vai sofrer em momentos de estresse. E é isso, né? Os fundos mais arrojados vão sofrer em momentos de estresse, ou vão tender a sofrer. Então você tem que entender bastante esse fundo. Em termos de conclusão, assim, que eu queria falar, eu sou mais conservador, né? Então, enfim, a minha estratégia é diferente, mas não é crime, tá? Você ter fundos mais arrojados, desde que você entenda os prós e os contras da gestão e você tenha uma carteira aí bem diversificada, descorrelacionada, etc e tal, tá bom? Então não é crime. Eu vejo um ataque aos fundos high yield, high grade, generalizado, não tô falando só do TOD aqui, eu acho que não faz tanto sentido, tá? Se tem um produto lá e tem a pessoa disposta dentro de uma estratégia, eu acho que faz sentido você refletir desde que você passe no teste de travesseiro. Você está dormindo com tranquilidade, não fica olhando home broker todo dia, etc e tal. Então, assim, reflita, né, se você é cotista, se você está pensando em entrar de certa forma, né, enfim, reflita que fundos de renda são para o longo prazo, que você está comprando a cabeça da gestão. Então, olhe, né, o track record, olhe o histórico,
estude aqui, como você está estudando aqui o relatório gerencial com a gente, mas aí reflita sempre que fundos de renda são fundos para o longo prazo, tá bom? Eles têm ciclos, eles têm riscos, pontos positivos, negativos, etc e tal. Então reflita um teste de travesseiro, beleza? Não fique também indo com o mercado loucamente, porque o mercado às vezes ele tem que ser muito intenso, tá bom? Mantenha uma estratégia fixa, né? Nada que é uma recomendação, mas assim, a única coisa que eu acho que é interessante é você sempre estudar antes de entrar em qualquer produto que o seja, beleza? Espero que tenham gostado, deixa seu like se sim, se inscreve no canal e também entra lá no grupo do Telegram, que quando a gente bater 600 membros, a gente vai ter sorteio da caneca. Show de bola. Abraço, tchau, tchau.